Olá pessoal, tudo bem? Esperando o pessoal chegar aqui. Deixa eu ver se a Camila está aqui. Eu não sei se é essa Camila aqui, do Animanfrim. É você, Camila? Dá um oi aqui para mim. Solicita aí para você entrar. Vamos falar um pouquinho de segurança de alimentos. Vamos lá. Cadê a nossa amiga aqui? Vamos ver. Acredito que seja ela aqui. Vamos ver. Daqui a pouquinho a Camila aqui com a gente. Bom, gente, essa live aqui é uma sequência de lives que nós vamos fazer com as nossas Oi, instrutoras aqui. Valério. Tudo bom, Camila? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo Estava certo. comentando aqui para o pessoal que está participando da live que nós vamos ter uma série aí de lives esses próximos dias, né? Porque justamente são lives que antecedem ao nosso curso de formação de consultores nessa área, né? De formação e segurança de alimentos, né? Então, primeiramente, agradecer você por estar participando aqui, por ter aceitado ser nossa professora, né, nossa instrutora no treinamento, né? Só tem time de feras, né? O pessoal aí tá, esse ano tá com uma equipe muito legal, com participação aí de instrutoras internacionais, né? Uma instrutora internacional, né, que é a querida amiga Andréa Magalhães, né, da CETRIS, lá de Portugal, né? Ela vai fazer os cursos de lá, de FSSC, né, 22 mil. Enfim, tem a Juliana Rigobelo, tem a Nanésia, tem o Vitão, tem você, enfim, né? Bom, mas antes de mais nada, o pessoal está chegando aí, deixa eu ver se a gente consegue, né, trocar uma figurinha aí, passar um pouquinho do teu currículo aí. Quem é a dona Camila Manfrim? Mas eu não estava achando Camila Manfrim, tem o nome do marido Capetrilo. da Petrilo, mas tá certo. Então, É que o nome é meio comprido, viu, Valério? É Camila Petrilo Gonçalves Manflim. Então, Manfrim é do para marido. não tirar o nome de ninguém para deixar bem comprido, sabe, bem complexo, a gente põe o nome de todo mundo. Tá certo. Então tá bom. Camilinha, você que já participou aí também no curso, né? Você foi uma das nossas excelentes alunas aí desse treinamento, né? Esse treinamento a gente já faz alguns anos e tem formado aí pessoas que atuam nessa área, nesse segmento de alimentos, né? Então conta um pouquinho de você aí, Camila. Quem é a Camila Manfrim? Abreviando o teu nome, por favor. Bom, como você comentou, né, Valério? Eu sou a Camila Manflim, eu tenho 32 anos, sou daqui de Bauru mesmo. Sou formada em Engenharia Química pela USC. Minha primeira pós-graduação foi em Gestão Industrial, depois eu fui para Gestão Ambiental. Hoje eu faço Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos. Então, tenho um caminho aí em pós-graduação bem em áreas diversas, mas porque tem um porquê, né, dessas áreas. Aí, nesse meio tempo, eu fiz o curso de consultor de sistema de gestão com vocês, formação de consultor na Brizote. Foi Legal. maravilhoso. Então, se você for pensar, né, gestão industrial, gestão ambiental, hoje, qualidade e segurança de alimentos, você vê que eu vou fechando toda a parte de auditoria, de sistema, de consultoria, para a gente estar bem dentro da fábrica, né? Então, Quantos esse anos de foi o Coca-Cola objetivo. você teve? Você trabalhou na Coca-Cola? Trabalhei na Coca-Cola por 3 anos. Minha maior experiência profissional, assim, em indústria de alimentos começou quando, no primeiro ano de faculdade, eu já entrei para fazer estágio na Mondelez, né? Que é a antiga Kraft Foods, Cadbury Já Adams, tem... tudo, né? É, Foi Adams, né? Foi tudo aí, né? foi. Ela teve um longo trajeto aí de nomes que foram mudando, mas é a mesma indústria, né? Em Bauru, ela foi bem conhecida e, E Bauru infelizmente, teve a acabou capacidade fechando. Bauru teve a capacidade de perder essa fábrica, né? Ela foi embora para Curitiba, né? Se não me falha a Foi. memória. Foi, infelizmente. Eu tava lá nessa época que eles anunciaram para fechar.
E um dos motivos de eu ter saído foi porque eu não queria estar lá quando a fábrica fechasse. Quando terminasse toda a produção, quando tirassem os equipamentos, eu falei, eu não quero estar aqui para ver isso, porque vai ser muito triste. Então aí foi quando eu comecei a procurar outras oportunidades e aí eu fui para a Coca. Então, mas contato com indústria de alimentos começou desde o meu primeiro ano de faculdade, então aí começa um amor, né, com indústria de alimentos. Tive quase 2 anos trabalhando numa indústria química, na parte de impermeabilizante com base asfáltica. Gostei muito da experiência, eu trabalhei muito focado na implementação da ISO 14001, na época na indústria. Então, foi muito bom, foi muito produtivo, mas quem trabalha em indústria de alimentos não quer sair, não. Tem essa paixão. É muito legal, né? Eu acabei fazendo, né, por conta das minhas formações, aí eu acabei fazendo cursos lá, justamente com a Andrea, né? Com a Andrea Magalhães, lá em Portugal. Foi um curso fantástico na época na PSER, né? Na época ela estava na PSER, hoje não mais. Mas foi muito legal. A gente levava uma turminha, sempre a gente levou uma turminha boa lá de alimentos lá para Portugal para fazer curso, né? Vamos ver se acabando a pandemia, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Mas esse ano a gente teve a felicidade de encaixar um horário com ela. Ela vai participar com a gente. Então esse curso aí é uma partezinha, ele é híbrido, então é internacional. Tem aí a Andrea, que ela é uma das maiores auditoras, melhores auditoras que eu já vi atuar nessa área, nesse segmento. Bom, mas vamos falar, hoje nós vamos falar do quê? De BPF, de HCCP, é isso? BPF e a PPCC, que é o HCCP. HCCP, isso, né? Cada um fala de um jeito. Bom, eu até brinquei contigo, né? Nessas condições minhas, barbado, até perguntei, você quer que eu faça a barba para participar dessa live aqui? Porque, né? Nas condições que eu estou aqui, eu conseguiria entrar facilmente numa fábrica, né? Numa planta de alimentos, aí ou não? Nem você, nem eu, Valério. Eu com essa quantidade de adorno que eu tô, de maquiagem, você com essa barba, seríamos barrados na porta. Nem a pau juvenal, né? Não. Seríamos impossibilitados ali já de começo de conversa. Legal. Bom, então vamos esclarecer do início aqui. O que é esse tal de BPF aí que todo mundo fala? Vamos ver. Bom, BPF é uma ferramenta de qualidade, né? São as boas práticas de fabricação. Ele é implementado desde o começo da cadeia produtiva, né? Desde o recebimento de matéria-prima, dos insumos, das análises, de toda a cadeia do processo, né? De cada etapa de processo tem um BPF que precisa ser estabelecido. Transporte, distribuição, entregas. Então, ele tem que ser implementado em toda a cadeia produtiva. Né? É Então, legislação, né? É legal, sim, né? é legislação. Inclusive, quando a gente fala de legislação de BPF, ela vai até além das indústrias, né? Tem a RDC 216, que é da Anvisa, que para serviços de alimentação. Então, buffet, parte de restaurante, toda a parte de padaria, confeitaria também precisa ter as normas de BPF, eles precisam seguir. Nós vamos ter, se não me falha a memória, um módulo, né? O primeiro módulo já começa com BPF, né? Já, começa comigo já começa estreando. Começa estreando, Jesus Maria José. Então tá certo. Dia 14, para quem está interessado aí no curso, dia 14 começa o primeiro módulo, BPF, né? A gente já tem que estar afiado. E aí a gente vai na sequência, né? Bom, legal. Então o BPF é uma obrigação, não importa o tamanho da empresa, né? Tem que ter essas boas práticas. Pode ser uma padaria, por exemplo, pode ser um restaurante. Restaurante, toda a parte de serviço que presta algum serviço de alimentação, ele é obrigado a ter, é uma exigência legal para conseguir entregar esses produtos, né? Então, precisa ter o BPF. Alimentos, manipulou, tem BPF. Tem que ter BPF. Bom, tá. E basicamente, você pode não detalhar, mas porque a gente não tem tanto tempo também aqui, eu tenho que controlar esse tempo aqui. Vai controlando o tempo, você me avisa, hein? Olha lá, pode deixar. O Cirino mandando 3 horas de live, né? 3 horas de live para falar de BPF, Deus, PPCC. Não se acaba com o meu curso, pelo amor de Deus. A gente fala tudo aqui, ninguém vai por. Bom, se bem que aqui não vai ter certificado. Mas, enfim, quais são as premissas básicas, assim, as vantagens, né? Então, o BPF envolve o quê? Né? Não só adornos, né, que a gente comentou, essa aí é uma parte, né?
Mas o que normalmente a empresa tem que fazer para ter o BPF? Que é uma coisa que, inclusive, você vai abordar no curso, vai passar os exemplos, modelos, tudo mais, enfim. Né? Sim. O BPF, ele entra muito forte, né, o Valério, junto com a parte da FSC 22000 na ISO TS, né, que é a especificação técnica, que ele traz lá dentro dos 18 itens, do item 4 ao item 18, ele dá vários temas que as empresas elas precisam seguir, que a gente conhece muito como BPF. Controle de pragas, layout de instalação. Então, como que tem que ser uma condição de uma parede? A parede com o piso, como que tem que ser esse revestimento? Questão dos sanitários, não pode ter portas abertas diretamente para a produção. Questão de gestão dos resíduos, como que tem que ser, as lixeiras têm que ser por acionamento por pedal, não pode ficar aberta. Se tem algum tipo de resíduo logomarcado, tem que ficar trancado, tem que ficar fechado com controle de acesso. Parte de bioterrorismo, food fraud, food defense, que entra aí bem para quem trabalha na parte de indústria de alimentos já conhece bastante. Espera um pouco que eu tô com o telefone meu aqui. Aguenta. É ao vivo, minha filha, é assim que funciona. Peraí. Estava em consultoria agora aqui, deixei o telefone. Ei, barbaridade. Mas ao vivo é assim mesmo. Bom, desculpa ter atrapalhado de continuar. Você estava falando de defense, né? De fraude, de defense, todos esses temas eles entram como um BPF, né? Como são as boas práticas para você fabricar. Quando a gente fala de BPF, ele garante, né, que a gente vai ter os benefícios que ele tem, né? A otimização dos recursos. Então, assim, a gente vai conseguir controlar muito mais o nosso processo produtivo, né? Conhecer desde o começo quais são os controles que eu preciso ter. Para um controle de pragas, para não ter uma perda, né? Se eu tenho uma praga dentro de um estoque, por exemplo, eu vou ter uma perda de insumo, eu vou ter uma contaminação, né? Então acaba que ele vai ajudando também nessa otimização dos recursos, né? Ele padroniza as atividades também, então começa a ter. A gente já fala bastante dos POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padronizados, né? Um dos princípios das normas são as padronizações, então o BPF ele também visa muito isso, né? A padronização desses processos. Quando a gente fala em auditoria, que querendo ou não, é o objetivo de todo mundo, de todas as empresas, de todo mundo que busca uma certificação, é reduzir o número de não conformidades, né? A gente tem um BPF muito bem implementado a possibilidade de não ter não conformidades em questões de BPF é muito mais tranquilo. Legal. Viu? E me fala uma coisa. Eu lembrei de um negócio aqui, numa situação. Supermercados entra também, né? Sim. Porque tem manipulação. Eu lembro, isso aí já faz muitos anos, mas eu lembro, você falou de questão de a parte de controle de pragas e tudo mais. Esse supermercado não existe mais, não tem mais. Eu trabalhei muitos anos no Confiança. Eu só compro lá porque eu conheço os bastidores desse mercado, né? Não estou fazendo propaganda nem nada, mas é por ter trabalhado alguns anos na época que veio o Walmart aqui. Mas eu estava fazendo, nesse meio tempo, estava fazendo um supermercado lá em Jaú, é um supermercado pequenininho que hoje não existe mais, ele fechou. Mas, cara, a gente estava eu estava numa área de embalagens e em cima tinha uma calha. Nessa calha, segundo o pessoal lá, estava passando muito ratinho, né? Tinha uns ratinhos que parecia um viaduto de rato aquele negócio lá. Mas aí, o que os caras fizeram? Olha a engenhoca que os caras fizeram. Eles botaram não iscas, eles botaram aqueles veneninhos, né? Do azulzinho para rato, na calha. Então, o rato passava lá e comia aquele negocinho e vinha a óbito, né? Só que os ratos são inteligentes, né? Então eles já passavam correndo lá. E aí os resíduos caíam em cima das embalagens, cara. E elas estavam abertas, bicho. E aí os caras embalavam, colocavam carne cortada e ia direto. Mas falei, cara, mas isso aqui tá um absurdo isso, né? Tivemos que mudar todo o processo lá. Cara, aí aquilo lá não tinha jeito lá, não tinha condição.
Isso acontece, né, em alguns segmentos aí, né? A gente vê aí que tem BPF, mas não tem tanta fiscalização, né? Como é que se fiscaliza um BPF, por exemplo? O Até que BPF. fugiu. Agora estou meio fugindo do nosso roteiro, mas Não. achei legal isso. Eu lembrei agora, deu um clique em mim. O BPF dele foi bem furado, né? Porque ele coloca uma contaminação, ele introduz uma outra contaminação no produto que é pior ainda, né? Do que o ratinho. Porque ainda tem De legislações que rato, né? permitem um pelinho de rato em tantos gramas de alimentos. Então, dava para relevar. Acho que era preferível ter um pelinho de rato ali no meio do que ter o veneno, né? Até porque, por legislação, temos esse respaldo, né? E é verdade isso aí mesmo, né? A gente tem É verdade. tem alimentos que a gente tem, eu lembro de farináceos, assim, é uma coisa meio. Tem um percentual de pelinhos de rato que são permitidos, né? Tem. Eu até anotei, porque eu não lembro decor, assim, né? Mas é na RDC 14, alimentos com farinhas, que é tipo biscoito, massas prontas, a gente pode ter 225 fragmentos de insetos em 225 gramas. É muito fragmento de inseto para pouco material. Então, Eu vou falar uma besteira aqui, o público que me perdoa aqui, mas eu lembro que tinha uma instrutora que falava, olha, a gente de coliformes fecais, aí, né, vamos falar em português, claro, de cocô, a gente, se for fazer a somatória conforme a legislação, dá 800 gramas no final do ano, por ano a gente come disso. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Não, a legislação permite. Eu falei, mas, cara, permite. que esculhambação é essa? Mas porque não tem como ser diferente, né? Não tem como. Tem situações que não dá para trabalhar assim, sem ter esse tipo de contaminação. Eu trabalhei em Não, arrozeiras. A arrozeira é um negócio engraçado. Na hora que você está fazendo o processo lá, se cai uma pomba lá dentro, ela vai junto no arroz, vai junto no cereal, e aí vira, moe aquele troço todo lá. Falei, é, cara, mas é assim mesmo, nosso corpo suporta tudo isso? Ela disse que suportava, dentro dos limites permitidos. É isso aí mesmo. Cara. dentro dos limites, eles são Ah, toleráveis. Né? isso. Então, por isso que, assim, se ele tivesse deixado cair um pelinho do rato ali, tava até que melhor do que ter deixado cair o veneno do rato. Então, aí a gente já começa a ver que a definição de boas práticas dele estava completamente errada. Olha a cara de desespero meu aqui. Então quer dizer que a É, gente come uns pedaços de rato, uns barata, uns negócios no alimento, a gente come numa boa. É você isso? gosta muito Sério? de café? Barbaridade que eu gosto. No café são 60 fragmentos em 25 gramas. 60 fragmentos em. Fragmentos de insetos. Bom, se Não, bem que lembrando, eu ferve, acho que graças a Deus, ferve a água lá e vai. vai matando tudo. Mas assim, acho que vale muito a gente ressaltar, né? Não é que tem tudo isso dentro dos produtos, né? É tolerável por legislação. Lógico que a gente, trabalhando dentro de indústria de alimentos, a gente busca o zero, né? A gente tenta mandar o alimento mais seguro, o alimento seguro e assim, com o mínimo de contaminação, mesmo que seja tolerável. Mas E aí que entra o tal do APPCC. do APPCC. O Ah, BPF, ele é um pontinho dentro do APPCC, né? A gente começa falando de BPF porque eles são, vamos dizer assim, os programas de pré-requisitos. É tudo que eu preciso ter, o mínimo que eu preciso ter para uma fábrica funcionar, né? Então, para eu ter uma fábrica funcionando, eu preciso ter um controle de pragas, eu preciso ter uma gestão de resíduos. Eu não consigo ter uma água, fábrica né? funcionando sem ter um controle de acesso. Pode entrar qualquer um dentro da minha fábrica. Então, assim, vamos dizer assim, que o BPF ele é uma perninha dentro do APPCC, porque ele é o mínimo que a fábrica precisa ter para começar a produzir, para começar a funcionar. Então, quer dizer, não dá para ter APPCC sem Sim, BPF. exatamente. Tá. Exatamente. Vamos de APPCC? Vamos já começar, Então, então. legal. Então, eu já fiz as minhas boas práticas, eu já faço a sepsia, né, das mãos, tiro os adornos, coloco as roupas lá, os apetrechos todos, né, a paramentação, minhas paredes estão limpas, eu tenho toda uma prática lá direitinho, na manipulação não tem contaminação cruzada, aquele processo todo, tem controle de pragas, não entra mosquito, tá tudo pelado, tá uma maravilha, minha fala. Bom, Armadilha luminosa todas acesas, funcionando, tudo isso, lindo, mundo né? ideal. Eu não queria ser um mosquito perto de uma fábrica, vai morrer, não tem jeito. Mas, enfim. Aí, o que acontece?
beleza, tem o BPF, mas aí eu tenho que fazer toda a parte de controle na segurança do alimento, né? Então aí entra o APPCC. Fala Isso. para mim que, ó, porque tem uns nomes meio esquisitos, né? Quando você fala, vou fazer os PCCs, o pessoal já pensa logo em coisa errada, né? É, Mas conta para mim o que é esse APPCC, por esse gentileza. palavrão todo de APPCC é É. análise de perigos e pontos críticos de controle. Continua sendo um Legal. palavrão, né? Mas nada mais é do que um estudo de todo o seu processo. Então, a gente fala que é o estudo APPCC, né? Então, ele é um sistema que ele vai identificar, ele vai avaliar, ele vai ver onde que a gente tem os perigos significativos para a segurança de alimentos, né? Então, dentro desse plano APPCC, desse estudo APPCC, eu tenho que levantar tudo que entra em contato com o meu produto, desde matéria-prima, material de embalagem, tubulação, a superfícies de equipamento, vedações, tudo que entra em contato com o meu produto, antes dele estar naquela embalagem final lacrada, né? Porque vamos supor, a gente tem um produto que ele vai numa embalagem primária, que depois ele vai numa embalagem secundária. Para o PPCC, o importante ali é ter a embalagem primária, porque depois ele já vai estar selado, ele já vai estar embalado ali, a gente entende que não vai ter mais nenhum risco para a segurança do produto, né? Então, por isso que a gente fala que sempre quando vai entrar em contato direto com o produto. Por isso que a gente avalia essa cadeia dentro do APPCC. Aí tem um E monte de aí, tipo de perigo, né? Tem perigo químico, isso. biológico, físico, né? A gente divide em três, né? Hoje em dia, tem algumas empresas que, por preferências, dividem em quatro, né? Mas comumente é dividido em três. Então, perigos físicos, pedaço de vidro, madeira, cabelo, fragmentos de Adorno, insetos, adornos, a pedaço de unha. barba. Unha, por isso que não pode, né? Unha grande, esmalte, tudo isso, né? Por isso que já são alguns cuidados a mais que aí a gente vai vendo por que que tem o BPF. Tá vendo? A gente já vai começando a fazer os links. Particulados da máquina, né? Os metais, né? Que às vezes você tem Isso. engrenagens, né? E às vezes quebram uma ponta de dente, né? Da engrenagem, acaba indo para o meio do processo produtivo, E enfim. acaba se desprendendo e chegando no produto. Os É lubrificantes, né? Que o pessoal usa, que pode ser daí é contaminação química, né? química. Os lubrificantes, os agentes de limpeza. Então, se fica algum residual de agente de limpeza, ele entra como perigo químico. Não sei se a gente vou citar aqui, né, um caso do Todinho, né, que teve do Ades também, que acabou sendo uma contaminação química, né? A gente teve até recall desses produtos. Recall falando ainda para o pessoal, recolhimento, né? Um produto chegou no mercado, a gente teve que a empresa teve que pedir para recolher e avisar, ter notas públicas que o produto estava com problema, estava contaminado quimicamente. Lembrei do negócio. Aquela cerveja lá de Minas que deu uma. Foi Também. o que é? Eu Contaminação não vou química? lembrar o nome da cerveja e não vou lembrar o nome mas era um anticongelante que tinha, que foi Ah, contaminado, mas era um perigo químico também, que eles não se atentaram, né? Que tinha um furo lá e acabou indo para dentro da produção da cerveja. Então, e tudo isso a gente acabou. acaba levantando no APPCC, né? Porque se soubessem que tinha essa serpentina, que precisava de uma inspeção a cada tanto tempo, uma verificação, um monitoramento, esse perigo poderia ter sido controlado. E aí, o último perigo que ficou faltando, né? O químico, o físico e o biológico, que são as bactérias, os fungos, leveduras, os vírus, né? Que aí já entra numa parte mais difícil da gente conseguir ver, né? Porque quando a gente fala de lubrificante, de agente de limpeza, a gente ainda consegue ver se é um sabão, fica ali alguma espuma, se é um lubrificante, a gente vê que tem alguma sujidade ali no equipamento, o perigo físico também é totalmente visível, e os micro-organismos, que é um pouco mais difícil da gente conseguir identificar. Mas nem por É, isso a gente tem que deixar de tratar. no caso da Covid, por exemplo, tudo bem que é biológico, mas não vai contaminar. Contamina o alimento do Covid ou não é o caso? Ele Que não agente. chega pelo que a gente teve um estudo, que a gente conversou, que a gente teve as informações de Covid, ele não contaminava o alimento, mas a gente poderia ter uma contaminação, por exemplo, através das embalagens, né? Se uma pessoa, porque até então a gente não sabia quanto tempo que o vírus ficava naquela embalagem, em contato com a embalagem. Então, se a gente fosse pensar que uma pessoa fosse tossir, por mais que dentro do BPF a gente não pode ter esse tipo de manipulação, mas se a pessoa
tossisse na mão, alguma coisa assim, pegasse a embalagem, ela poderia estar transmitindo se isso chegasse para uma pessoa que fosse manipular esse material no final. Você falou de tossir. Acho que é muito difícil, né? A cultura nossa é uma cultura meio complicada, né? A falta de educação, as, as condições, né, de moradia, de higiene mesmo que a gente encontra aí. Talvez não tanto aqui no estado de São Paulo, mas em alguns outros estados, infelizmente precários, né? É difícil, né? Você aculturar o pessoal numa condição de BPF, porque a pessoa vem para trabalhar na fábrica, tem todos os cuidados com o BPF, tal, estou voltando um pouquinho para o BPF, mas aí volta para casa, não tem esgoto, não tem, né, não tem nada de saneamento básico, é complicado. Eu vejo muito que é errado, né? É bem comum. Você tá na hora do almoço, o pessoal tudo deitado lá no chão da calçada da fábrica, né, conversando, aquela coisa toda. Isso aí dá contaminação para dentro, né? Com certeza, talvez biológica, até mesmo física, né? Pega um fiapinho, alguma coisa, né? E Isso é... alimento no vestiário? Nossa, é verdade. O pessoal leva alimento no vestiário. Não Essa pode, também é não dá, né? clássica. Coisas básicas, porque tem os alergênicos, né? Você pode ter as contaminações cruzadas, você pode matar uma pessoa que tem alergia, sei lá, por amendoim, alguma coisa assim, né? E É essa é complicado. a quarta categoria, que tem algumas empresas que separam de perigos, né? Que são os alergênicos. Comumente ele entra no perigo químico, mas tem algumas empresas que preferem tratar separado, dependendo da quantidade de alergênicos que tem, ou dependendo de como que são as tratativas dentro da unidade, eles acabam separando. Mas normalmente fica dentro do perigo químico. E além disso, Valério, que você trouxe de guardar o alimento no vestiário pelos perigos do alergênico, tem a questão de atrair praga, é onde a pessoa guarda o uniforme, é onde a pessoa ela põe o sapato ali, ela vai ter uma DTA. DTA é uma doença transmitida por alimentos, ela pode se contaminar. O vestiário é um lugar muito sujo, por mais que a gente olhando visualmente é um lugar que tá limpo, tá brilhando, mas não é um lugar limpo. E aí as pessoas acabam deitando no chão, colocando o pé em cima do banco, manipulando esse alimento que está dentro do vestiário, comendo, e é a parte mais difícil. E aí, voltando, né, falar um pouquinho do BPF, a gente falou bastante das vantagens, mas os obstáculos que a gente tem é essa transformação cultural, é essa mudança de mindset mesmo, né? Porque assim, é muito fácil para uma empresa falar, eu quero implementar, mas a transformação cultural é um trabalho que vai de formiguinha, né? Cada dia você vai chegar lá no vestiário, vai ver uma pessoa e falar, olha, então, você não pode comer aqui. Você falou em formiguinha, eu lembrei. Em hospitais, às vezes tem hospitais de maior porte. Você pega aqui o de Bauru, que está no Unimed aqui de Bauru, ele está no meio de né, uma mata ali, né? Enfim. E ali tem muita formiga. E formiga parece um bichinho bonitinho, né? Porque a gente fala, uma formiguinha, né? Não faz mal, né? Né? É bom para os olhos. Cara, a formiga é um bicho mais sujo que existe, cara, porque ela come barata, bicho. Ela come cocô, ela come qualquer coisa, bicho, né? Ela é até atrapalhada. A formiga é um troço meio complicado, né? Eu Não não é, tinha ela esse não é um... conhecimento também. Com a empresa de controle de pragas, eu falei assim, ai, mas é só formiga. Ele falou assim, não, a formiga é pior que a barata. Eu falei, ai, senhor. E até muita gente não sabe, mas questão de salmonela também. A formiga, ela pode transferir, passar a salmonela, porque a formiga anda por toda a terra, e a salmonela fica ali na terra, né? Então, Que tem duas, né? Que normalmente que transmite, né, salmonela, né? sim. Então a gente Cara, tem que bom, tomar mas vamos falar cuidado. vamos voltar para o APPCC, pelo amor de Deus, vamos lá. No APPCC, me contaram, né? Claro, a gente já acabou fazendo aí, a gente tem a formação, mas normalmente o pessoal faz um mapeamento do processo, né? Vê todos os pontos do processo, e aí vai mapeando o tal dos PCCs, não é isso? PCCs. Aí a gente tem Conta pra gente o PCC que que faz o não é do Rio de PCC. Janeiro. Não é. Não é. Não. Como o nome já fala, né? É análise dos perigos e pontos críticos de controle. O PCC são as três siglas finais, são os pontos críticos de controle. Ó, É a só para última. não. Só um pouquinho. Pode ir? Para não.
PCC São Paulo, Comando É, Vermelho, não tem isso, nada a ver verdade, com isso, mas é confundi. só para a gente, pelo amor de Deus, se alguém do PCC estiver ouvindo a gente aqui, Não, não. É só porque perdoe, é uma foi uma sigla que ficou falha, muito né, uma falha famosa. nossa. Isso, né? Mas eles estão dominando o Brasil todo aí, que é um absurdo. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, o PCC são as três últimas letras da sigla que a gente está falando, do APPCC, né? Que são os pontos críticos de controle. Esse ponto crítico de controle, depois que a gente faz todo o mapeamento do processo, então a gente mapeou todas as entradas de matérias-primas, quais são os processos que eu tenho de fabricação, quais são os perigos que eu tenho em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, numa etapa de invase, eu tenho um perigo físico, um perigo químico, um perigo biológico. Eu tenho os BPFs que já vão me ajudando a tratar, a erradicar esses perigos que não são significativos, vamos dizer assim, que são os perigos mais básicos, sujidade, controle de pragas, que são os perigos mais tranquilos, são os riscos não significativos para o nosso processo. E o PCC é a etapa que controla o essencial. Ela vai prevenir, ela vai eliminar ou ela vai deixar num tamanho, né, esse perigo que não vai afetar a saúde do consumidor, né? Então, aí quando a gente fala de tamanho, também por legislação, a gente tem alguns tamanhos que podem ser contaminados o nosso produto, vamos dizer assim. Por exemplo, metal. Eu não vou lembrar qual que é certinho, mas, por exemplo, o aço inox, metal tem 1,5 mm, o outro são 2 mm. Cada um tem a sua especificação de milímetros que se tiver um metal ali, ele tiver desse tamanho ou menor, não vai atingir a saúde do consumidor, não vai ter nenhum problema para a saúde dele. Então, Cara, mas um não é um milímetro de problema. metal, Jesus amado, pode quebrar um dente. Não, tô pensando aqui, né? Por isso que o Mas pessoal coloca aqueles ímãs, né? Que pega tudo ali, né? isso. Não passa nem. Quando a gente fala de, normalmente, ímã, peneira, eles entram como PPROs, que são etapas posteriores, né? Então, a gente pensando, né, vamos vir, né? Tem o APPCC, então a gente tem o PPR, que são os programas de pré-requisitos, que são os BPFs, que falamos até agora deles. O PPRO, que ele identifica os riscos, né, significativos que tem O no que é o processo. PPRO? A sigla PP. Programa de pré-requisitos operacionais. Então, quando a gente Ah, fala de PPR, são os programas de pré-requisitos, né? Que a gente fala de uma forma mais geral, controle de pragas o e, BPF. e o BPF. Quando a gente fala de PPRO, que é o Programa de Pré-Requisito Operacional, ele é muito específico para um tipo de perigo. Então, eu tenho um perigo físico, que é um metal, então ele vai colocar uma peneira, ou ele vai colocar um ímã, mas isso normalmente ele fica no meio do processo. Então, eu tenho várias etapas, lembra o mapeamento, ele cita todas as etapas do processo. Então, ele fica mais ou menos no meio ou em alguma etapa do processo quando eu vejo que tem esse perigo. Qual que é a Tá. diferença do PPRO para o PCC? O PCC ele sempre vai ficar na última etapa, é onde é a última chance, a gente até brinca, né? Que ali ou vai ou racha, não tem mais o que fazer. Ali é onde eu tenho que tirar, eliminar ou reduzir para um tamanho que é permitido o meu perigo. Normalmente é um raio-x, um detector de metais. Então, por isso que eu falei que tem essa diferença, né? O PPRO vai ser um ímã, uma peneira, vai ser. Até pode ser um detector de metal, mas que aí pega, às vezes, um tamanho um pouco maior, porque não vai danificar as outras partes do equipamento. Por Hum. exemplo, por experiência, né? A gente, na fábrica de gomas, a gente faz o drageado, ou seja, passa a manta de goma para ela ir afinando. Dependendo do tamanho do metal, e ali como passa em rolos de metal, assim, né, um rolo com o outro, tem o que você comentou, de acabar soltando alguns particulados de metal. E dependendo do tamanho desse particulado que solta, se ele passar na próxima roldana, no próximo eixo ali, ele pode acabar danificando o equipamento. Então ele entra como um PPRO, por causa disso, né? Porque ele vai reduzir o perigo do risco, do risco físico, mas ele vai passar lá na frente por um detector de metal, porque ele não pode ter nenhum tipo de pedacinho, de fragmento, mesmo que seja muito pequeno, para ir para o consumidor. Jesus amado. Bom, mas tá legal. Bom, e aí você tem que criar situações dentro de todo esse processo aí, ou para eliminar esse perigo, essa situação, ou para mitigar, né? Às vezes tem situações que você tem que conviver com ela, né? De forma harmônica, dentro da legislação, né?
mas que tem aí um mínimo de controle, né? Para que você não tenha aí. O APPCC começou na Pillsbury, né? Que é aqueles, o pessoal estava indo para estavam fornecendo alimentos para os astronautas, né? Tem essa historinha toda aí, né? Então, daí o pessoal fala, ah, imagina se o astronauta tem aí sei lá, um problema de intoxicação, né? Imagina você ter uma diarreia né? Sem gravidade, que loucura que não ia ser, né? Então, quer dizer, os alimentos têm que ser muito controlados e tudo mais, né? Então, parece que veio daí, né? Essa metodologia, esse método, porque é um método, né? É uma forma de você controlar, né? E entra outras ferramentas também, né? Planos de ação, entra lá o 5W1H, então todas as ferramentinhas aí que a gente vê em qualidade, né? E como é que Isso. você, né, que trabalhou muitos anos aí, tanto a Mondelez fazia, quem não conhece a Mondelez, qual que era o produto que a Mondelez fazia lá? Aqui em Bauru era o House, House. Trident, Babalu, Freshnap, Chiclets, Plets. Era A toda gente essa linha falava de aqui. goma de mascar e E drop, bala dura. bala dura, né? É que a gente chama de bala dura as gomas com e sem açúcar. Com e sem açúcar, né? É. E no caso da Coca-Cola, quando você trabalhou, era em base de Água água, na mineral. verdade. Água mineral, né? Então, aqui em Isso. Bauru, ela é uma unidade com água mineral. No caso Isso. de água, né? É mais difícil, é curiosidade mesmo. É mais difícil o controle dos processos em relação à BPF, BPF não, mas o APPCC, numa fábrica dessas balas duras, que é o chiclete, as gomas de mascar, né? Ou na invase de água? O que era mais complicado, mais complexo? Eu vou contar para você que durante muito tempo a gente não tinha nenhum tipo de PCC em vase de água mineral. Você tá de brincadeira. Ó, a Ana já chegou aqui. Ó, deixa eu até falar para o pessoal. Se vocês quiserem começar a fazer algum tipo de pergunta, interagir aqui, né? Estou vendo a Ananese que vai ser uma das nossas, né, professoras aí, nossas instrutoras, né? A Ananésia, ela vai falar do IFS. Ela é especialista nisso, tem um tempo aí como auditora, né, no mercado, enfim, show de bola, Ananésia. Seja bem-vinda, Ananésia. Beijão para você. Tá lá como é que fala? Ela fica em Araçatuba, se não me falha a memória. Né, Ananésia? É isso? Olha lá. Boa noite. Tá ansiosa para começar lá. Mas legal. Então, assim, quer dizer, em água não tinha PCC nenhum. Não. Depois, a gente teve algumas consultorias com alguns auditores diferentes, e aí acabaram questionando e tal, e fez a gente pensar numa metodologia diferente, mas assim, não era nada que a gente via que tinha algum risco, porque a gente também, né, tem isso, né? Quando a gente vai levar um perigo para um PCC ou para um PPRO, a gente também tem que levar para uma árvore decisória, né? Então, só falando um pouquinho, ele passa ali por algumas decisões, né? Então, o tempo, a gente teve algum problema, se não teve, se teve alguma reclamação de consumidor, qual que foi, se teve algum problema com o fornecedor, né? Por exemplo, se tem alguma coisa relacionada à matéria-prima. E a gente vê que, por mais que a gente falasse assim, olha, pode ser que tenha algum problema relacionado a isso, mas assim, não era nada comum, não acontecia. Então acabava que a gente não conseguia bater o pé dentro de uma árvore decisória para falar é um PPRO ou é um PCC. Então isso acabava sendo muito tranquilo. Até porque, por mais que a gente fale que o invase de água mineral exige muito mais cuidados pela parte de micro-organismos, né? Nessa parte mais de laboratório, mas em questões de processo é muito mais tranquilo. Então, essa Porque é parte tudo de. automatizado, né? Sim, ele extrai a água do poço, passa por filtros microbiológicos. Aqui em Bauru, a nossa água nem tinha tratamento, né? Não precisava fazer nenhum tipo de tratamento na água, porque ela é muito boa. Então, só passava por alguns filtros e envasava. Então, acabava que o processo em si ele era muito simples nessa parte de introduzir alguns riscos. Então, não tinha como, né? Pensando que é toda uma por tubulação, entra na enchedora, sai na garrafinha. O maior risco que a gente poderia ter no momento de encher e colocar na garrafa. Mas ali a gente já tinha... as máquinas eram muito avançadas, então era bem tranquilo.
Então, pela minha experiência, era muito mais complexo. Não é difícil, é mais complexo a questão de balas e gomas, né? Até pelas questões das embalagens. Quando a gente olha a embalagem, falando, né, por exemplo, do Trident, a embalagem dela é laminada. Sim, Então, não sim. tem como o meu produto final passar por um PCC, por um detector de metais. Hum, Então, eu preciso garantir que meu produto esteja seguro antes de etapas que ele vai entrar em algumas embalagens. Então, acaba que eu preciso. Oi? preventivo, né? Preventivo, Sim. né? E eu Olha, preciso garantir que entrou aqui algumas um etapas. amigo meu, Ricardo Castilho Paulo, que trabalhou comigo na DNV, né? Grande Castilho, na GL, Germany Schloid, hoje ele é da BRTUV, está coordenando lá. Ricardo, o Castilho, né? Castilhão, grande saxofonista e pianista. Eita, nós. Forte abraço, cara, tudo de bom aí. Manda um abraço para a turminha aí, viu? Um abração para você. Excelente auditor, cara, fera, fera, fera. Muito bom, muito bom. Bom, que mais? O que nós temos que fazer? Ah, só uma pergunta. O APPCC dá para certificar, né? Porque, assim, o BPF, você pode até fazer algum tipo de situação desse, mas é controlada pela vigilância sanitária, né? Isso. Qual que é o órgão que fiscaliza aí o BPF? Dependendo Deveria? da empresa, né? Dependendo do ramo da empresa, ou é a parte da vigilância sanitária, o mapa, né? Se for Mapa, né? as empresas que têm frigorífico, por exemplo, né? Que parte animal é o mapa. Então, é mais por esses órgãos. Mas o BPF, ele só é certificado quando a gente vai para a FSC 22000, que aí ele precisa ser implementado, né? Faz Então, parte do processo, né? faz parte do processo. Mas Pensando eu que para lembro a que FSC são as três normas, né? A ISO, a ISO-TS e os requisitos adicionais, então é uma obrigatoriedade atender todos eles. isso quem vai falar no curso é a nossa gloriosa amiga portuguesa lá, a Andréa Magalhães, que ela estará com a Isso. gente aqui. Você acha que são os últimos, um dos últimos módulos? Lá depois tem a auditoria, que é com o Vitor, né? O Vitão, que é da BC Cert. Eu acho que o Vitor é o último, né? É, na, acho que BRC vai ser a Juliana Rigobeiro, que ela é representante do BRC aqui no país, né? E excelente profissional. Então, quer dizer, nós estamos com um timaço aí no treinamento, vai ser bem legal, né? Bom, enfim, tem gente solicitando para participar, mas não dá para participar, que é a Ângela. Façam perguntas, gente, façam perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o BPF e a PPCC, pode fazer aí, que estamos aqui com a nossa especialista, né, no assunto para tirar essas dúvidas aí. A gente esqueceu Galera, alguma coisa? perguntem agora ou perguntem no treinamento. É melhor que pergunte no treinamento, então, né? Ó, tem uma sacada nesse treinamento aí, só para fazer um. Deixa eu fazer enquanto isso, enquanto não vem as perguntas, deixa eu fazer um merchanzinho aí. O treinamento, eles são vários módulos, né? São várias normas que a gente vai trabalhar, né? Sistemas de gestão que a gente vai trabalhar. É BPF, APPCC, IFS, BRC, que mais? O FSSC, e depois a gente vai ver a norma de auditoria, né? Então é bem completinho, deixa. Você que participou desse curso aí, o que você achou? Valeu a pena como formação, assim, para. Porque assim, o pessoal acha que é para sair como consultor aí, né? Sair que nem louco. Não, não é isso. Te dá uma condição aí de uma melhoria aí, com certeza, dentro da própria empresa, né? Você pode crescer na empresa. Né? Como é que você vê esse treinamento aí? Fala para mim. Olha, Você que degustou, fez parte do nosso grupo de alunos, né? Que isso é bem legal, né? E agora está como instrutora nossa. eu acho que o treinamento ele abre muito mais a mente, né? Quando a gente fala de fazer um treinamento de auditor líder ou de auditor interno, é muito bater na tecla da norma, né? Então você fica muito preso à norma. Quando você faz um treinamento de consultor, começa a abrir um pouco mais seu leque de opções. Então, assim, as mensagens, essa troca dos instrutores diferentes que passam em cada módulo, a forma com que o treinamento é passado, então acaba que a gente consegue extrair muito mais a ideia do que é
uma norma de segurança de alimentos, como que eu vou implementar isso dentro do meu processo, quais são as melhorias que eu posso fazer dentro do meu processo, e não ficar só cara crachá na norma, sabe? E tem muita troca de experiência, assim, nos treinamentos, vários momentos você, principalmente, trazia da gente trocar figurinhas entre os participantes para a gente se conhecer, e acabava que a Isso que é gente legal. um aprendia muito com a empresa do outro, com o que o outro estava fazendo, com as dificuldades dele. Às vezes a dificuldade dele era uma facilidade para mim, então o que eu podia contribuir? Então, eu acho que o treinamento de consultor, ele deveria ser muito mais divulgado do que um treinamento de auditor interno, por exemplo, porque é uma base muito forte que você tem. E a Você não gente, fica e a preso à gente norma. forma, a gente forma concorrentes, né? Na verdade, a gente forma parceiros como você aqui. Ó, até uma pergunta, falando em Ah, parceiro, tem a Dayana aqui. Ei, Dayana, foi consultora nossa, da melhor qualidade. Hoje ela trabalha na área de embalagem. Ela está perguntando aqui, ó, empresas do ramo de embalagem, cartonadas, para alimentos, né? Precisam obrigatoriamente ter licença sanitária? Fala é, para da, mim. é Daiane, né? Daiane. Daiane. Tô Não é a procurando Daiane o dos nome. Santos, mas é a Daiane Faria. Faria Daiane, Pires. pela experiência que eu tenho, por ser embalagens cartonadas para alimentos, sim. Precisaria ter licença sanitária, sim. São, se você for ver licença sanitária, são pouquíssimas empresas que conseguem isenção para não ter, né? Depende muito da atividade que elas vão exercer. Mas eu tenho quase certeza aí que sim, que precisa sim. Tem, mas depende do tipo de embalagem, se é em primária ou não, mas provavelmente são embalagens primárias. Pelo que eu sei da É, cartonada, não é primária. pelo que Ó, eu tem uma entendi outra. aqui de embalagens cartonadas para alimentos, eu entendi também que era primária. Se for, por isso que eu falei, depende do ramo da empresa, né? E aí consegue essa isenção, mas se for Eu embalagem acho que é primária, é primária. muito difícil ter essa isenção. Ó, para controle microbiológico, onde encaixar ele no plano HARN? Não faço a mínima ideia do que é o HARN. César, o plano HRM é o nome do plano APPCC de vocês, que eu só conheço como APPCC ou HACCP, né? Nesse plano, Pode ser que seja alguma é, coisa. mas o controle microbiológico, ele entra dentro dos perigos biológicos, né? Então, você vai ter que definir dentro do seu, ou do BPF, como que você vai ter que fazer se ele for um PPRO, se o perigo biológico for, vamos supor, né? Uma salmonela, né? Eu não sei qual que é o processo de vocês, mas é a salmonela. Então, vai ter que ver qual que é o processo que vocês fazem. É uma sanitização, é uma lavagem, é uma limpeza? Como que vai ter que ser a verificação disso, como que vai ser a validação desse processo, né? Então, isso vai entrar dentro do APPCC na parte de quando você define o perigo, né? Qual que é o perigo, então você vai definir qual que é a ferramenta que você usa para tratar esse perigo. Então, vai ser uma limpeza, vai ser uma lavagem, vai ser uma esterilização, e aí depende do seu processo e em que etapa que ele está. Isso aqui é o César Santana. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, ele é o plano APPCC, também conhecido como HARM. Não, não E, conhecia esse nome. É novo. sim, ele é plano, mas é isso que eu também conhecido como rádio. São nomes que o pessoal vai dando para ficar mais chique. Olha, o Arley aqui, nosso ex-aluno também. Foi para a NASA o Arley. Não é fraco, não, esse menino. Eita. A Daiane tem uma história engraçada, porque a mãe dela é muito querida aí, a mãe da Daiane, e ela faz um pé de frango, que eu adoro. Esses dias ela me deu um pé. Tem que ser bruto para comer. Pé de frango tem colágeno, né? É uma delícia pé de frango. Eu lembro da minha avó, quando ela fazia, né? Eu sou criado no sítio, né? Então, agradece a mamãe aí, viu, Daiane, que mandou o pé de frango para mim aqui. Ai, que beleza. Comi tudo. Ah, a Daiane já está até sugerindo cursos novos, Valério. Ah, o que ela tá falando aqui, ó? Sim, deixa eu ver aqui. Oh, caramba, eu tô apertando tudo errado aqui. Meu, velho nesses negócios de internet que é duro, né, cara? A gente sofre aqui, ó. Fica a sugestão de cursos de nomes aplicáveis para embalagens de alimentos. Estou à procura, encontrei apenas o CTA, né? Acho que é CTA, né?
que faz esses cursos aí. Mas provavelmente a gente vai ter, viu, Dai? A gente vai fazer aí alguma coisa nesse sentido. Vai pintando, por exemplo, você trouxe aí uma necessidade para a gente vai em busca disso, né? Normalmente a gente faz por demanda, né? Mas agora a gente está com um plano aí de uma plataforma nova, né? A gente vai deixar esses cursos provavelmente também disponíveis na nossa plataforma de treinamento. Então, caminhando aí para o mundo totalmente digital, né? A gente não pode sair dele. Essa mudança que nós tivemos aí com a Covid, né? Eu falo que é o ACDC, né? É o ACDC, antes do Covid, depois do Covid, a gente mudou muita coisa, né? Então, enfim, acho que dentro desse contexto... E me fala uma coisa, tem práticas aí que vão ser vistas nos cursos aí, de planilhas, vão ser fornecidos modelos, né? Isso, o que você pretende abordar no curso? E na verdade, são três módulos, né? É um de BPF, se não Um fala... de BPF e dois de APPCC. Dois da PPCC. A PPCC é mais complexo. E quem faz bem o BPF e o APPCC facilita no FSC, no BRC, né? Eu dou umas abreviadas aí a Juliana deve estar querendo me matar. Estou falando BRC, mas na verdade é BRC GS, é isso? Enfim, eu fui criado no BRC. Desculpa, Ju, pelo amor de Deus. Eu vou assistir teu curso para eu aprender melhor nessa matéria, que é fantástica. Ele concorre, né, com o FSC, então, por isso que a gente está passando tudo, né? Nesse treinamento a gente passa todas as ferramentas para o pessoal ficar bem antenado aí e se tiver a oportunidade de ajudar algumas empresas, né, como consultora autônoma, mas principalmente ajudar a tua própria empresa a melhorar aí a segurança do alimento que a gente consome aqui, a gente agradece, né? Então, quando eu faço um curso desse, eu fico feliz porque eu estou, de alguma forma, ajudando aí a contribuir para que os nossos alunos, né, que os participantes do curso garantam um pouquinho mais de segurança do alimento que a gente consome, né? É isso. Bom, eu estava comentando das planilhas. O que você vai tentar, pretende abordar lá, passar para a gente? Vai ter checklist de verificação, vai ter algumas planilhas de acompanhamento. Tem o APPCC, né? O estudo, tem modelos de estudos de APPCC, fluxogramas, porque dentro do APPCC tem que ter um fluxograma de processo. Então, tem bastante material preparado. Olha o César sugerindo aqui, ó, BRCGS voltado para a área de embalagens aí, para técnica, né? Isso aí é com a Rigobelo, cara. A gente pode conversar com ela. Ela representa a BRCGS aqui no Brasil. É o principal nome. Dentro desse curso, é o principal nome do BRCGS no país é ela, né? Então, a gente fez uma parceria, a gente fez lives, né, na Maratona 2010 que a gente participou e fizemos essa parceria, tá iniciando agora, graças a Deus. Agradeço a Ju, que foi super gentil com a gente, né, todos vocês que estão participando. Mas vem cá, então, além das planilhas, tal, e a gente vai ter estudos de caso também. Também tem estudo de caso, tem exercícios, a gente põe bastante a mão na massa para exercitar e fixar bem o conteúdo. E aquele formato de andragogia que a gente fala, né? Eu tive muitos anos no Sebrae, a gente aprendeu a trabalhar com andragogia. Muito legal, fui conteudista lá do Sebrae. A gente, vocês que vão, né? Espero que alguns de vocês que estejam aqui presentes participem do treinamento, mas a lógica nossa é ensino para adulto, né? Então a gente tem todo um processo, né? A gente trabalha o cognitivo, depois vai para o atitudinal e aí vai para o operacional, dando exemplos, aquela coisa toda. Então essa metodologia que eu trago do Sebrae, glorioso Sebrae que eu amo tanto, né? Infelizmente aqui a gente participava de alguns grupos, né, no Sebrae, né? Eu fui conteudista aqui do Rumo à ISO, né? No antigo Qualidade Total, né? Que era um programa muito legal. Na área de produção também, porque eu sou engenheiro mecânico, né? Uma vez eu fui fazer curso com o pessoal da Food Designs, né? Fazendo propaganda do concorrente aqui. Nada, o pessoal é ponta firme.
a gente estava lá, só estava eu, cara, de homem no meio da mulherada lá, só eu de engenheiro mecânico, o resto era tudo da área de engenharia de alimentos, engenheiro químico, né? Então eu estava perdidinho, né? Eu falei, mas olha, o engenheiro mecânico é importante para as máquinas, né? Para garantir o funcionamento das máquinas para que os alimentos sejam feitos com a melhor qualidade. Bom, acho que é isso. Será que a gente já fechou tudo? Será que tem mais perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que Pode eu vi, perguntar aí, não pô. chegou Que horas são? nada. Eu tô sem. Cara, você acredita que eu não tô sem relógio? Que horas são? 7:50. Dois para. Ah, então estamos dentro do prazo. Acho que é isso, gente. Nós vamos terminar por aqui, porque já tá dando horário, né? Amanhã começam as Olimpíadas, né? O Japão. Meu sogro trabalhou lá em fábrica de alimentos no Japão, fazia bentô, ele parecia um astronauta lá. Lá o negócio é rígido, né? Eu sei que essas legislações que você falou, né, de permissão de contaminantes, de algum tipo de contaminante físico aí, ele é bem mais apertado no Japão do que aqui no Brasil. Então, dependendo do país também, né? Então, Tem essas diferenças. só para fechar, uma última pergunta. Olha lá, cheguei agora e gostaria de saber sobre o curso. Ah, Dai, Dai, vou fazer o seguinte, ó. Se você entrar no nosso site, é o www.brizote.com.br. Você entra lá, é o primeiro curso que está lá visível, né? Tem uma abinha de treinamento em cima, lá você entra e aí tem as boas práticas lá. A data vai começar dia 14 de agosto. agosto. Esse curso é só os sábados, né? Então são sábados intercalados, são 12 sábados. Se não me falha a memória, são 12 módulos, acho que é isso. 12 módulos, né? A gente vê todas essas normas, né? E assim, ó, aproveitem, porque tem o seguinte: nós temos cotas, né? A gente tem alguns pacotinhos de desconto. Então, se você fizer a inscrição agora, você pega os 25% de desconto, é a primeira leva de desconto que a gente está fazendo. Se não me falha a memória, vai até o dia 30 agora, é 25%. Passou no dia 30, cai para 20%. Aí vai para uma data, então vai caindo, né, até chegar no valor do treinamento cheio, né? Então aproveite, dê uma olhadinha lá, quem tiver interesse de fazer inscrição no curso. Esse curso já não é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente está sempre inovando e fazendo várias turmas. Eu não sei qual é a turma que nós estamos aí, mas já foram feitos com certeza mais de 10 turmas, acredito, né, entre idas e vindas e formatos diferentes, né? Então é isso, daí, começa dia 14, entra no nosso site, verifica. Se quiser entrar em contato com o pessoal, entrando no nosso site, já tem lá nosso WhatsApp. É só entrar, conversar lá com as meninas. Quem está coordenando é a Thaís, né? Mas tem lá, com certeza, pode falar com a Gisele, pode falar com a Maria Eduarda, mas é a Thaís que está coordenando esse processo todo aí, tá bom? Você é da onde? Deve ser Daiana também? Cenite. Valeu, Valéria, Daiane Pires, está saindo, prazer, Verô, prazer exato, foi mesmo. A Day, acho que não sei se ela perguntou mais coisa aí. Não sei se ela é de estado. Eu ia perguntar o seguinte: países da língua. Qual cidade que você é, Day? Day Seni, tá? Seni aqui, não sei. Você está falando da onde? Deixa eu ver se ela fala aqui pra gente. Fala, criatura de Deus. Ela não está falando. Bom, daqui a pouco ela digita aí. Mas Promissão. Promissão, São Paulo. Promissão tem lá a Marfrig, é isso? Promissão deve ter, se não me falha a memória, tem frigorífico forte lá. Deve ter Marfrig em Promissão, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Tem um colega aqui que mora aqui com a gente, vizinho aqui, que é do Mapa e trabalhou bastante tempo na Marfrig, né? Pessoas, porque no curso de formação de consultores que a gente tem, né, de sistema de gestão integrada, a gente tem pessoal de outros países, né, países da língua portuguesa. Daria para fazer esse curso numa boa, sem problema nenhum? Só que tem que levar em consideração a legislação do país, né?
Sim, a maior dificuldade vai ser a parte das legislações e as tolerâncias Ah, dos perigos, né? Então, questão da construção da PPCC, questão do BPF, e também BPF também depende, viu, Valério? Quando eu trabalhei na Mondelez, eu tinha unidades de fora do Brasil que era comum os homens usarem barba. Era uma cultura, era cultural. Então, nessas unidades era engraçado, cultural né? eles usarem barba. Tinha o Não, protetor de barba e tal, mas era uma questão cultural do país. Então, o quando nós BPF tivemos, também acaba tendo. quando nós tivemos em Portugal, nós fizemos uma auditoria numa empresa. Quando a gente ia para Portugal fazer os cursos lá, a gente fazia uma auditoria numa empresa. Uma das cerealistas que nós fizemos lá, a Cereales, né, que inclusive nós fomos com a Magalhães, André Magalhães, minha amiga. Olha lá, o César falando que ele também vai estar no curso. Pô, seja bem-vindo, César. Convida o povo aí para participar, convida os amigos aí para participar. Lá, o adorno, principalmente a aliança para a mulher, é muito importante eles estarem com a aliança, porque estava causando problema, né, de feminicídio, né? Tipo, a mulher tirava a aliança, perdia a aliança, apanhava do marido. Olha que loucura, né? Então, culturalmente, começou-se a liberar alguns adornos. Trabalha aqui como controle de qualidade. Ah, sabia, mas liga, tá vendo? Ah, que legal, que bacana. Então, você conhece o Paulão. O Paulo, que é aqui, colega meu aqui, que é do mapa. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que é isso. João Ricardo Godoy entrou agora. Deixa eu ver se tem. Participou uma galerinha boa aqui, viu, do caminho. Acho que deu para nós demos uma geral aí, né? Gente, deixa Olha, o pessoal curioso para o treinamento. exatamente. Mas assim, eu já estou há muitos anos, né? A Brisada tem 18 anos, eu já fiquei 8 anos em outra empresa, né? Fui sócio de outra empresa, M. Davidson. Enfim, se você não estudar, não fizer curso, e a gente procura trazer a prática, né? Eu fiz também pós-graduação, né? Não estou falando mal de pós-graduação, pelo contrário, é importantíssimo fazer aí as especializações e tudo mais. Mas esse curso é prático, é diferente, o formato é diferente, né? Então, a gente vai lá e doa mesmo aquilo que a gente tem de melhor aí, que é a experiência, né? Que é a vivência que a gente tem aí. Bom, então agradecer você aí, Camila, pela participação. Obrigado por ter aceitado participar desse timaço aí que vai fazer esse curso. E espero que a gente tenha sucesso nesse treinamento e você siga aí uma brilhante carreira aí de instrutora nossa aí, e parceira também da plataforma, né, o Brizote Online. Tá bom? Obrigadão. Se você quiser dar um último recado pessoal aí, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, você e todo o time da Brizote. Eu tenho gravado na minha mente, desde o primeiro treinamento que eu fiz com você, que eu tive sorte, né? Tem a formulinha da sorte, que eu aprendi Família. com você, né? Então, que para quem não sabe, né, o que é a formulinha da sorte, é quando a gente tem o preparo mais a oportunidade, a gente multiplica com a atitude, né? Então, eu tive o preparo, a Brizote me deu uma oportunidade e eu tive a atitude de conversar com o Valério. Então, assim, a Brizote realmente abriu portas para mim, para conseguir começar, né, a desenvolver esse meu sonho, né, minha carreira como instrutora, que é o que eu gosto. Eu falo que trabalhar em indústria é minha paixão, mas essa parte de instrutora, de estar mais próximo das normas, de transferir esse conhecimento, para mim é fantástico. Então, assim, agradeço de coração, eu tô super feliz. Contem comigo para os futuros projetos, né? A gente já Com está falando certeza. aí, né, sobre a plataforma, mais treinamentos. Então, espero vocês que estão participando da live nos treinamentos. Quem tiver participando do treinamento, fala, eu assisti sua live, eu vou ficar feliz em saber que vocês assistiram a gente aqui, né? Então, é mais agradecer mesmo, desejar uma boa noite para todo mundo. Legal. Só o último recadinho aqui, ó. O César tá falando aqui, a gente esteve juntos. É verdade, César. Pô, agora que caiu minha ficha aqui, a gente esteve junto em Poços de Caldas.
se não me falha a memória, com o meu amigo lá, o Zé Eusébio, grande Zé Eusébio, figura, fez engenharia comigo aqui. Ó. O Duda agradecendo aqui, live muito boa, parabéns, muito obrigado a todos aí. E nós vamos ter uma próxima live. A próxima live, gente, é com a Lu Rigobelo. A gente vai falar um pouquinho de BRCGS, né? A gente vai fazer aí uma abordagem, verificar como é que funciona, falar um pouquinho desse mundo todo. Eu que agradeço aí novamente a Camila aí, porque assim, uma pessoa extremamente experiente, né, com vivências maravilhosas, falando, tem que estar na sala de aula, tem que passar essa informação aí, porque a gente carece muito dessa experiência em sala de aula. Tem muita gente formada na parte acadêmica só, mas não tem a vivência. E onde o bicho pega é na vivência. A Dai, lá de Promissão, dando boa noite aqui. Então, vou agradecer a todos aí, ó, a Ângela, dando aqui bom, muito obrigado, tal, parabéns, Camila maravilhosa, essa amiga, as amigas. A gente bota todos os amigos aqui para fazer a live. Legal. Gente, obrigado, até mais. Camilinha, obrigado. Vamos conversando aí, né, para a gente fazer a plataforma rodar aí. Vamos lá. Valeu, gente. Um abraço Boa noite, a todos. pessoal. Essa live vai ficar no nosso IGTV. Então, quem não participou, quem quiser passar para o pessoal. Alex lá de Laranjal, parabéns. Um abração, Alex. Gente fina. Faz o maior fabricante de pallets do Laranjal Paulista. Figuraça. Então tá, joia. Obrigado a todos, tudo de bom. Uma boa noite aí, vamos que vamos. Até a próxima live com a Lu Rigobelo, falando sobre o BRC-GS, tá bom? Até mais, um abraço a todos. Acompanhe a gente no nosso canal aqui no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.